Gente, a conexão caiu aqui. Eu reiniciei a live porque Yasmin teve problema na conexão para não ficar contando o tempo, tá? Da live. E eu tô aqui só fixando o comentário provisoriamente para a gente iniciar a live. É assim mesmo, não tem ensaio, todos os testes são feitos em tempo real. E eu agradeço a paciência e a colaboração do nosso público. Eu estou esperando aqui o retorno da nossa convidada de hoje, que é a poeta Yasmin Moraes. Hoje nós vamos ter assim o imenso prazer e alegria de conversar com a escritora mais jovem que participa da nossa antologia Profundanças. Ela acabou de entrar aqui, eu vou convidá-la aqui, acessando a nossa live. E é isso, gente. Para quem está assistindo pela primeira vez, todos os testes são feitos assim, com a presença e participação do público. Yasmin? Olá, Oi, Yasmin. agora Pronto. sim, Você está se vendo agora? agora estou. O áudio A- está bom? O áudio está um pouquinho baixo, mas a gente vai fazendo e o pessoal vai sinalizando para a gente, tá? Ok, Eu queria só que você desse. Ah, pronto. Assim tá bom que dá para ver você. Legal. Você está conseguindo me ouvir? estou conseguindo ouvir perfeitamente. Então, querida, gratidão por aceitar o convite. Seja bem-vinda à nossa live Profundanças. E como é de praxe, eu vou começar me apresentando para o público, falando um pouquinho do projeto e depois eu vou pedir para você se apresentar. Vocês poderiam sinalizar durante a minha fala se estão conseguindo me ouvir. Legal, tá bom? Então, eu sou Daniela Galdino, sou aqui da Bahia, sou poeta, performer e uma das criadoras do projeto Profundanças, que é um projeto que existe há 6 anos, foi criado aqui na Bahia e é desenvolvido em parceria com a produtora Voo Audiovisual. E nesses 6 anos de projeto, nós mapeamos e publicamos 51 escritoras, em sua maioria inéditas, em sua maioria nordestinas. Dessas 51 escritoras, 49 estão situadas aqui no Nordeste e duas no Sudeste, no estado do São Paulo. Nossos livros estão disponíveis para download gratuito, são antologias literárias e fotográficas. E quem tiver interesse em baixar nossos livros, aqui no nosso perfil do Instagram tem um link na bio. Clicando nesse link, vocês já conseguem fazer o download das 3 antologias. E hoje nós vamos conversar com a escritora mais jovem a participar de Profundanças. Desses 3 livros que nós publicamos até hoje, dessas 51 mulheres, Yasmin Moraes, que é essa poeta baiana, é a mais jovem. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde novamente. Você estava dizendo que é um prazer fantástico para mim. Eu conheço a antologia desde a primeira publicação e muito antes de ter esse contato com a Daniela, eu já vinha acompanhando por conta de autores também como a Rita Santana e a Lívia Natália. E, inclusive, nosso primeiro encontro foi na Flickr de 2017. Eu esqueço porque aquele dia foi fantástico, foi incrível. E eu considero também que foi um marco na minha carreira literária, ter conhecido a Daniela e ter contactado mais profundamente esse projeto que, para mim, foi maravilhoso. Então, iniciando a apresentação, sou Yasmin Moraes, poeta e escritora baiana, discente em jornalismo na UFBA e também possuo outros projetos. Possuo o blog Minha Doce Paranoia e aqui no Instagram possuo uma página de feminismo e antirracismo chamada Vulva Negra. Integrei com muita felicidade a antologia Profundanças e também fiz parte da antologia Tributo aos Orixás da editora Data. Maravilhosa. Eu queria pedir para você recitar um poema seu, por favor, para a gente abrir os caminhos da live. Iniciar com um dos meus favoritos. E esse está na antologia Profundanças. Se chama Astro. Astro é um dos meus favoritos. Minha pele
envolve-se na noite. Adorno-me em arrecifes de estrelas. Peço a carne imberbe em limos cintilantes. E pertenço a ti, que nas fibras de meu pertencimento aloja-se astro em morada. Meus pés findáveis tateiam a infinitude das eras. Regresso ao teu leito como uma dara flamejante. E de todas as amantes, reivindico o domínio do teu céu. Meu corpo agarra-se a vestígios da tua poeira cósmica. Tu, que te vais senhora e me deixas rainha absoluta, nos atros de estrelas nuas, cadentes, clementes, de um zelo insone e insolente. Aguardo o regresso, eclosões no infinito, de teus lábios famintos, às bordas da minha galáxia. Obrigada. Mulher, é um poema sideral, pelo que eu estou percebendo. Sim, eu adoro Astro, eu adoro. É um dos meus favoritos. Então, já fazendo a ponte, ó, vou logo chamar a atenção do pessoal que está aqui assistindo a nossa live. Vocês já perceberam por esse primeiro poema de Yasmin que a linguagem de Yasmin é uma linguagem super trabalhada, às vezes rebuscada. E aí eu já quero fazer uma ponte com a primeira pergunta. Yasmin, aos 19 anos, como eu disse no início da live, você é a escritora mais jovem a participar de Profundanças, né? E a primeira impressão que eu tive quando eu li os seus poemas foi de uma maturidade poética, num trabalho com a linguagem que chamou a minha atenção pela idade que você tem, 19 anos, né? Aliás, quando nós nos conhecemos, você era menor de idade, tinha 17 anos. Então, como eu fiquei impressionada, e várias pessoas que leram Profundanças ficaram impressionadas com essa linguagem que revela uma maturidade na escrita poética, ela fica rindo, mas o negócio é sério. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que está assistindo, como é esse seu percurso da escrita poética? Quando você começou a escrever? Como despertou esse desejo de ser poeta? Conta um pouquinho para a gente. Bem, essa é uma história antiquíssima, porque o meu percurso literário começa desde o ventre. Eu sempre conto essa história. Quando eu estava no ventre da minha mãe, o meu pai já lia diversos livros para mim, e eles sempre relatam que eu chutava bastante, que eu adorava. E, de fato, eu recebo esse incentivo em relação à vida literária desde a minha infância. Os meus pais sempre apoiaram-me. A minha mãe é professora, o meu pai na juventude era escritor. Então, esse meu contato com a literatura vem desde a infância. Eu me recordo que comecei de fato a escrever, a produzir pequenos poemas, ainda na infância mesmo, quando eu possuía entre 10 e 11 anos. E aos 15, eu comecei com o blog Minha Doce Paranoia. E desde então, ele ainda está disponível e tem sido a plataforma na qual eu divulgo a minha poesia. Eu diria que o meu processo com a literatura tem este quê de ancestralidade, porque é como dizem, é como se eu possuísse esse espírito antigo. A minha literatura dialoga bastante com a cultura, a mitologia, escritores que influenciaram-me, como Vladimir Nabokov, que foi um dos maiores escritores da literatura russa. Eu sou completamente apaixonada por ele. Então, essa poética que envolve aspectos da natureza, que envolve a mitologia, que envolve esse uso tão não usual do idioma, sempre me fascinou, sempre exerceu imensa fascinação. Eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por Yasmin, sou apaixonada pela poesia de Yasmin. E você, então você já sabe, já te deram esse retorno, né, de uma coisa que eu iria falar agora, que você é um espírito velho, um espírito antigo. Eu lembro que as mais velhas, minha avó sempre dizia isso, né? Quando ela encontrava uma criança que tinha um pensamento avançado, uma pessoa jovem, ela sempre dizia, não, isso aí é um espírito antigo, é um espírito velho, ou seja, traz essa energia ancestral, né? Mas você mesma já anunciou isso. Então,
Foi lindo ouvir você falar que o seu percurso poético começou no ventre da sua mãe. É muito bonito isso. Até para responder, você já fala poeticamente. Aí eu queria pedir para você falar outro poema para a gente. Sim, sim. Esse aqui também integra a antologia Profundanças e é um dos mais fortes e um dos meus favoritos também. Eu sou suspeita porque todos são favoritos. Esse chama-se Fogo e Orvalho. A relva, margaridas e magnólias adormecem em meu regaço. Deito-me, absorta de mim mesma, neste leito floreado. Labaredas pueris emergem-me dos quadris. Das flores, despetaladas e primaveris, oferecerei groselhas às damas ocultas na psique. Desvalgo anfiteatros no útero das eras. Ponho-me primadona a entoar a última peça. Ateio fogo nos palcos, as flores jazem ermas. Regresso às avenidas, afago queridas estrangeiras. Ao pé da macieira, velarei fúnebre a mim mesma. Cetim gardênias para o último ato. Retornarei às minhas terras o próprio Deus empossado. Mulher, quando não, será que você tem a dimensão do que você provoca na mulherada quando você fala ateio fogo nos palcos? Gente, isso é muito lindo, deixa a gente em ebulição. Alguém já te falou sobre isso, o que sua poesia provoca nas mulheres que ouvem? Sim, muitas mulheres me contactam a respeito disso, porque eu realmente creio que a poesia que eu produzo toca em aspectos muito profundos do feminino, porque o feminino para mim é isso, é força, é poder, é ebulição, é vermelho. O feminino é uma dimensão fantástica. Então, eu procuro extremamente em determinadas poesias, e principalmente nessa, porque é uma libertação, é uma emancipação feminina muito potente, esse admitir-se o Deus empossado, admitir-se a senhora da sua própria vida. Então, eu creio que essa poesia toca intimamente nessa questão. Yasmin, já tem uma pergunta do público aqui, foi uma pergunta feita por uma poeta também, poeta inédita, que é a Sandra Liz, uma poeta negra aqui da Bahia. Ela fala que é pesquisadora, mas ela é poeta também, viu? Ela está perguntando o que você lê de literatura, quais são as autoras, os autores que você tem lido ultimamente? Nesse momento, eu tenho me deleitado bastante em uma das minhas referências favoritas, que é Rita Santana. Desde que ela lançou Cortesanias, de tempos em tempos eu me pego deliciando-me naqueles poemas. Rita Santana é uma mulher potente, é uma mulher poderosa na literatura. E eu me sinto muito honrada porque eu, inclusive, fui aluna dela. Então, quando eu tinha 15 anos, estava em todo aquele processo de fundar o blog, de expor para o mundo a minha literatura, eu contactei potentemente a literatura de Rita Santana e até hoje isso me move. É uma das escritoras negras baianas que eu mais admiro no momento. E Então, sempre. eu, com toda a falsa modéstia, vou dizer, e é uma mulher daqui do sul da Bahia, né, Rita Santana, é uma mulher ilhéense, né, mora há um tempo em Salvador, é realmente uma grande referência. E então, aí você falou no início, né, que participar de Profundanças foi importante para a sua carreira literária. Aí agora você falou de como foi e tem sido importante também essa influência poética de Rita Santana. E aí eu vou percebendo que, além de revelar uma maturidade na escrita poética, você também é um ser raro, né? Volta a falar, ressaltar a sua idade, porque assim, é algo que nos deixa em estado de encantamento. Você revela assim, uma noção assim, muito madura sobre o funcionamento do campo literário, né? As conexões que a gente precisa fazer para publicar. E aí eu queria que você falasse sobre uma questão, né, que eu soube recentemente que você se tornou a primeira finalista
do Prêmio Malê de Literatura. Para o pessoal que está assistindo, se não conhece, o Prêmio Malê de Literatura foi criado pela editora Malê, que é uma editora do Rio de Janeiro, e que é tocada por um intelectual e escritor negro, e é uma editora especializada em africanidades. E Yasmin se tornou a primeira finalista desse Prêmio Malê de Literatura. E eu queria saber como foi para você se ver na lista de finalistas de um prêmio que, sei lá, destacou nomes como a poeta pernambucana Bel Puan, né, que se destacou nos slams. Tem até um pessoal de Pernambuco aqui assistindo a gente. Como foi para você se ver como a primeira finalista desse prêmio que agraciou escritoras como Bel Puan, por exemplo, que é uma referência? Para mim foi fantástico. Eu me recordo que eu nem estava aguardando a notícia naquele dia, porque nós tínhamos um determinado prazo para receber essa notícia e esse prazo acabou sendo extrapolado. Então, no dia em que eu recebi a notícia, para mim foi estonteante. Eu pulei bastante aqui em casa, comemorei bastante, porque a minha trajetória em relação ao Prêmio Malê também é antiga. Eu me inscrevo no prêmio há alguns anos e eu nunca cheguei tão perto. E a editora Malê para mim sempre foi um sonho, porque é uma editora que já publicou nomes fantásticos, como a própria Conceição Evaristo. Então, sempre foi uma editora que esteve no meu coração. Eu consumo bastante literatura publicada pela editora Malê, e saber que algo que eu produzi será publicado com o selo desta editora me enche de felicidade, porque todos nós, 10 finalistas, seremos igualmente publicados. Então, é belíssimo, é uma felicidade imensa dentro de mim, sinceramente. Eu fui muito tocada com a notícia. E eu não sabia, né? Mas fiquei muito feliz que foi uma notícia que eu tive acesso recentemente. E nós que estamos assim lendo literatura negra aqui no Brasil, é importante para o pessoal de casa se ligar nisso, é que as grandes editoras brasileiras não estão publicando escritoras e escritores negros e negras. Quem está publicando esses nomes da literatura negra são as escritoras, desculpa, as editoras especializadas, que geralmente são de pequeno porte ou de médio porte, e tem sérias dificuldades de distribuição, mas a editora Malê é uma editora que realmente tem se destacado nesse circuito de divulgação da literatura negra, e eu fico muito feliz de saber que você será publicada pela Malê. É um livro de poesia, conta pra gente. Na verdade, eu fui finalista na categoria Conto e Crônica. Então, esse conto que eu produzi será publicado no livro que está relacionado ao projeto. Uma Então, será de todo... antologia? Sim, exatamente, com a vencedora e os 10 primeiros finalistas. Ótimo. Então, em breve, nós teremos Yasmin, uma antologia dessa editora maravilhosa, que é a editora Malê. Yasmin, eu vou pedir para você falar mais um poema seu. E antes do poema, eu queria mandar um abraço para a galera de Profundanças que está assistindo a gente aqui. Nós temos algumas escritoras que participam das nossas antologias que estão assistindo a gente. A Idil Araújo Lima, a Lorenza Mucida, a Fernanda Limão, lá de Pernambuco, Calila das Mercês, diretamente de Brasília, a galera que já participou de Profundanças está assistindo a gente. Mandar um beijo também para a equipe de produção que está assistindo a gente. Eu já vi aí a Gima, Elis, que trabalham, colaboram com a gente, né? Colaboração é voluntária mesmo, na assessoria de imprensa de Profundanças. E é isso, é um projeto independente que conta com essas colaborações. Então vamos ao poema. Esse poema compõe a antologia Tributo aos Orixás, que foi lançada pela Dardo Editora, e é realmente belíssimo. Um dos meus favoritos também. Chama-se Mãe África. Reveste-me de noites formosas, luar e alegoria de estrelas. Parto de teu manto como filha nômade, Mãe África. Envolva-me, ó metáfora marítima, alfazemas e espelhos ofertar-te-ei.
Em vestes azul translúcido, partirei ao poderoso reino de uma suntuosa Iemanjá. Entre peixes, edificarei o meu castelo madrepérola. És diáspora e cor da pele, a qual tudo sofre e nada cala. Fizeste-me rainha majestosa. Em teus átrios, revestiu-me de joias divinais. Flores e rubis adornavam a minha coroa. Banhaste-me nas doces águas de Oxum, puríssimo amor, a fluir neste coração de preta itinerante. O amor é dos que partem. Eu parti, mãe, levando no peito o teu estandarte, e ainda que me flagelem a carne, espalharei o teu amor pelos quatro cantos deste mundo. Torina de O. Yasmin? Sim. Melhorou. Estava travado para mim. Ah, então, eu queria pedir para você reler só o finalzinho, os três últimos versos, porque cortou na hora que você estava terminando o poema. Ah, tudo bem. Recapitulando. Eu parti, mãe, levando no peito o teu estandarte, e ainda que me flagelem a carne, espalharei o teu amor pelos quatro cantos deste mundo. Litorina de O. E você falou uma coisa linda nesse poema, que o amor é dos que partem. É preciso coragem para amar? Muita, muita. Eu diria que o amor em factualidade é um dos maiores desafios que nós possuímos enquanto seres humanos, porque o amor ele envolve essa força, o amor ele envolve essa entrega de corpo e alma e essa coragem, sobretudo. E Então, eu diria que esse poema traduz uma parte do que seria o amor. Eu diria que sim. eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a live para mandar uma pergunta para Yasmin. Vocês podem escrever aqui em comentário uma pergunta que eu vou repassar para ela. E para quem está chegando na live agora, nós estamos conversando com a poeta baiana Yasmin Moraes, que é a escritora mais jovem a participar de Profundanças. E para quem se interessar em ler Yasmin, as outras escritoras fazem parte da nossa antologia, o link para baixar os três livros do projeto de Profundanças está na nossa bio aqui no perfil de Profundanças. Alguém tem uma pergunta para fazer para Yasmin? Estão perguntando aqui se você canta, que você tem uma voz aveludada. Bem, eu fazia teatro, então sim, diria que cantava. Nós tivemos um espetáculo chamado de Ponta Cabeça Baobá em 2018 e nele eu cantei sim. Quer cantar algo para a gente? Aqui é tudo assim, tem o roteiro, mas tem a fuga do roteiro também. Uma vez, uma de Led Luna que nunca sai da minha mente. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar.
Vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Mulher, você é múltipla no campo artístico, né? Já estou vendo. Yasmin, eu vou fundir duas perguntas que mandaram aqui. Além de Rita Santana, quais outras influências literárias você tem? Quais outros nomes, você gosta de ler no campo literário? E tem um estudante aqui do Campus 20, o André, que está pedindo para você falar um pouco do seu poema Ascensão. Ah, assim são. Poderia falar o poema, né, antes de responder? Não preparei a sessão, pessoal, mas eu posso buscar aqui. Então, um momento. Deixa Gente, enquanto Yasmin está buscando o poema, eu queria que o pessoal que está em casa assistindo colocasse aqui nos comentários a cidade e o estado onde vocês estão assistindo a live, ou o país, ou o planeta, para a gente saber até onde a nossa live está chegando. Pode. Então, enquanto o Yasmin está procurando o poema, o pessoal que está em casa pode colocar aqui nos comentários o nome da cidade e o estado onde vocês estão assistindo a live de hoje, para que a gente tenha uma noção do alcance da nossa live com Yasmin. Eu gosto porque quando a pessoa tem um fã-clube, os fãs já começam, e leitores já começam a pedir os poemas. Ela esteve em Brumado, aí ouviram o poema em Brumado, querem ouvir de novo aqui. então, isso. Eu adorei a experiência em Brumado. Vocês que estão assistindo foram maravilhosos. Nunca vi plateia tão fantástica, tão interessada, tão atenta. Eu adorei essa experiência. Foi fantástica. Você Ela está procurando o poema e a gente vai seguindo aqui na live. Se você quiser ler depois, eu te dou uma pausa na estante. Aí você poderia então responder a pergunta que fizeram. Quais outros nomes você tem lido na literatura? consegui. Eu já tenho conseguido agora. Pronto. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Apenas um pouco. Vamos lá então? Sim. Pronto, encontrei. Ascensão. Minhas pernas estão abertas. Inclino a pelve para a noite escura. Minhas pernas estão abertas. Deito-me sobre os lençóis, onde, rotineiro, possuías o que flui debilmente de minha alma quebrantada. Minhas pernas estão abertas, a vagina está exposta no altar dos teus piores cometimentos. E tu, que amas minhas fendas, mergulha, peixe intruso, nos rios mais límpidos do que teu falo imundo. Minhas pernas estão abertas, e tu tentas escavar minha vulva em lágrimas. Acaso fantasias que sou eu a tua Elisa casta? Minhas pernas estão abertas, há rios fluindo-me do ventre, calores no topo de Vênus, faíscas incendeiam-te os olhos, o teu desejo esvoaça sobre os pelos de meu pubis. Minhas pernas estão abertas, e tu não desejas ele. Sequer vês seu reflexo em meu espelho entrada. Minhas pernas estão abertas. Haverei de afogar-te em meus oceanos? Ó, ousado servente a servir-me de néctar e ambrosia. Sinta as tuas carnes queimando,
em agonia. As minhas pernas permanecem abertas, tu queimas. As minhas pernas permanecem abertas, tu queimas. Tu queimas nas estalactites, ó, prisioneiro de meu orgasmo. Teu falo é dilacerado, mas minhas pernas permanecem abertas. Esse poema tem Profundâncias 3, viu, minha gente? Aí o pedido do leitor foi que você falasse sobre o poema. Como poeta, eu acho assim meio chato a gente explicar o poema, mas se você pudesse falar como surgiu esse poema, como foi o processo de escrever esse poema? Ascensão é um poema que me surgiu do âmago, por assim dizer. Me surgiu justamente desse aspecto mais sombrio, obscuro e forte do feminino. E também do mito de uma deusa que ela é uma ilha e há estalactites em sua vagina. E em determinado conto dessa cultura, um homem tenta invadir essa gruta, que na verdade seria a vagina dela, e é morto nas estalactites. Então, eu acabei realmente recobrando esse lado mais sombrio, mais potente do feminino e transpus nesse poema. Mas em relação a pequenas explicações, realmente não há como dar, porque isso vai da subjetividade do leitor. Isso vai da forma como vocês captam a poética e o poema em si. Criatura, ouvir um poema desse, como você falou, que para mim é uma rajada, rajada de verso, como o pessoal lá do sertão do Pajeú fala, em Pernambuco, é assim, impactante, fica tudo mexendo por dentro, sabe? Como mulher, nós que vivemos nessa sociedade patriarcal, que fabrica violências, mas que não violenta todas as mulheres da mesma forma, né? Algumas são mais violentadas, algumas são mais objetificadas, então ouvir um poema desse, vivendo num mundo como esse, é realmente impactante. Eu sempre desejo que o poema seja algo que parta a consciência dura dos homens que nos violentam, e eu acho que o seu provoca muito isso. Gratidão pelo poema que você acabou de ler. Gratidão mesmo. Seus fãs, seus leitores estão pedindo para você falar Andrômeda. Andrômeda. Andrômeda é fantástico. Eu teria de buscar Andrômeda. Experiência de Olha dias. só, então, enquanto você está buscando Andrômeda, fique à vontade. Eu vou ler o nome das cidades onde o pessoal está assistindo a live, que é o tempo que você procura o poema. Pode ser? Sim. Gente, é isso. Yasmin teve uma passagem no evento da UNEB, e aí a galera que ouviu Yasmin fica louca e quer ouvir de novo os poemas. Então ela foi buscar o poema. E enquanto isso, eu vou dizer onde a nossa live está chegando hoje, né? João Pessoa, na Paraíba. Aqui na Bahia, o pessoal está em Salvador, Cachoeira, Dom Basílio, Brumado, Muritiba, Ituaçu, que eu não canso de dizer que é terra de Moraes Moreira, Itabuna, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista. Tem gente em Brasília, tem gente em Aldeia de Camaragibe, Pernambuco, tem gente em Garanhuns, em Pernambuco, e tem alguém aí que está assistindo a gente diretamente de Portugal. Estou vendo aqui Fortaleza também, então eu quero abraçar todo mundo que está aí pelo Brasil adentro assistindo a gente. Conseguiu achar o poema? Agora estão pedindo para você falar um pouquinho mais alto. Ok, ok. Então, vamos. Andrômeda. Estive acorrentada às rochas, que a minha carne insólita foram talhadas. Aprisionaram minha alma em calcários. E eu, fêmea abrupta, tentei desvencilhar-me ao encalço de uma noite profunda. Desejaram manter-me cativa em minha própria floresta. Esqueceram-se de que abrigo os portais de Eubeia. Sou a mítica criança esculpida em mármore negro. No brandir indômito dos desejos,
edificarei o meu reino. Assento-me, rainha dourada, no trono de uma terra queimada. Sou das fêmeas que alçam voo no chifre da África. Esse poema é maravilhoso. Esse poema está em Profundâncias 3, gente, e tem um vídeo de Yasmin maravilhoso no Facebook de Profundâncias recitando esse poema. Ouvir os seus poemas agora me veio assim uma percepção, né? Essa percepção de uma voz feminina que está falando, de uma mulher que edifica o seu próprio reino, que assenta o seu próprio reino, que se banha, que se orna. Queria que você falasse um pouquinho dessa voz que fala nos seus poemas. Essa é uma das muitas vozes, uma das muitas mulheres que me habita. Mas esse poema, em particular, possui uma história belíssima, porque ele me veio quando eu estava realizando uma pesquisa e descobri que a princesa Andrômeda, aquela que é extremamente citada nas questões da mitologia grega, tratava-se de uma princesa etíope. E o fato de que a maioria de nós não possui conhecimento desse fator e o fato de que, ao longo da história, ela foi retratada como uma mulher caucasiana, tanto na pintura como na escultura, e muitas pessoas não acessaram esse conhecimento. Então, quando eu descobri que essa personagem possuía uma origem etíope, uma origem africana, isso borbulhou demais dentro de mim. E eu decidi que tinha de criar a partir disso. Então, quando eu falo a respeito desse chifre da África, é uma apologia à Etiópia, que faz parte ali do chifre da África. Então, são partes de mim, são partes dessas mulheres, tanto da mitologia como da vida real. É esse arquétipo feminino fantástico que compõe essa voz. Essa voz que está em Andrômeda, que está em Ascensão, que está em Mãe África, que está um pouquinho em cada um deles. Isso que você disse agora me fez lembrar a questão do Egito, né? Que na escola a gente estuda o Egito pela arquitetura, pela ciência, pela medicina, pela suntuosidade da arte, dos adornos, os faraós, as pirâmides, e só há um esquecimento proposital, dizer que o Egito se situa no continente africano, né? Então, destituir a África dessa imagem da realeza, dessa imagem da suntuosidade, é um processo histórico de dominação, né? E aí eu só posso dizer de novo, viu, minha gente, aquilo que a gente disse no início da live, que Yasmin é um espírito velho no sentido de trazer essa ancestralidade para a sua poesia. Eu sou muito grata pelo nosso encontro em Cachoeira. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, Yasmin. A gente sempre dialoga sobre isso, né? Que o campo literário adora fabricar invisibilidades, adora fabricar silenciamentos, e um desses silenciamentos principais da literatura brasileira é o silenciamento de escritoras negras. Aí eu queria que você falasse um pouco como uma jovem negra periférica está numa cidade que não é um grande eixo de produção, que é a cidade de Lauro de Freitas, né? Não é uma metrópole, embora esteja numa região metropolitana. Como é para você, uma jovem negra e periférica, o que significa para você ler mulheres negras? O que significa para você essa representatividade negra na literatura? Primeiramente, que para mim, ler mulheres negras brasileiras é ler a gênese da literatura brasileira. Não podemos nos esquecer que a primeira pessoa a publicar um romance no Brasil foi uma mulher e foi uma mulher negra. Mas com o passar do tempo, a produção literária de mulheres negras brasileiras e principalmente nordestinas foi obscurecida. Nós temos sim um mercado literário que põe mulheres negras na última escala. Nosso acesso a grandes editoras, a grandes tiragens, infelizmente, é reduzido, tanto por questões de racismo institucional e misoginia também, e principalmente a afromisoginia, porque não é somente por sermos negras, é por sermos mulheres negras. Porque quando há esse espaço de visibilidade para mulheres, geralmente ocorre para mulheres brancas ou para mulheres de pele mais clara.
Então, eu diria que ler Mulheres Negras é ler a produção rica da literatura brasileira, porque nós temos uma infinidade de mulheres que vêm de diversos locais do Brasil, que trazem consigo diversos tipos de ancestralidades diferentes, diversos tipos de poéticas e técnicas diferentes, que são perdidas no caminho por conta dessas questões de racismo institucional e estrutural na sociedade. Pois nós, enquanto sociedade, ainda não estamos acostumados a ver mulheres negras em espaços de poder, em espaços de produção de intelectualidade, de produção de subjetividade que influencia sim a cultura. Então, eu diria que ler mulheres é observar este lado e esse aspecto da nossa cultura, esse aspecto formador da nossa cultura que sempre é obscurecido. Mulher, eu sou encantada com você, viu? Estamos já caminhando para os 15 minutos finais da live. É rápido, né? E nesse instante alguém escreveu aqui, meu Deus, como ela é maravilhosa. Eu ficaria a tarde toda ouvindo. Eu ficaria a tarde toda ouvindo você. Então, eu quero agradecer muito. Não estamos terminando, mas eu quero dizer assim que a sua compreensão política é algo que me faz ter esperança, sabe? Que com toda a violência, com todas as práticas genocidas, com todo o epistemicídio que a população negra brasileira vem sofrendo há séculos, desde a colonização até hoje, ouvir de uma jovem negra o que você acabou de dizer agora é sinal de que as práticas libertadoras elas são potentes e são possíveis também. Então, eu quero agradecer muito pela sua existência e por você estar com a gente em Profundanças. Tem um amigo da gente aqui de Itabuna, que é o Míter Amorim, que é um músico, e ele está dizendo aqui, eu perguntei há pouco, coloquem a cidade e o estado que vocês estão. E Míter respondeu, eu estou em estado de graça. Acho que é um sentimento compartilhado nessa live aqui. Quer falar mais um poema? Vamos de Dama de Ouro. Já que estamos falando de riqueza, de suntuosidade, vamos de Dama de Ouro. Minha pele é dourada quando acariciada por raios de sol. Minha pele reluz como ouro, os céus do crepúsculo, as tardes iluminadas. A janela na qual Julieta ainda aguarda um tardio Romeu que jamais chegará. Minha pele é ouro líquido, tinge-me, flava, tal qual espada afiada e empunhada, com peso dos quereres mais sedentos. Minha pele borbulha e lumia, divagando em cálidas certezas, que ferem-me a cabeça como tranças na dor. Minha pele é inquietude metálica, luminescência ininterrupta, na qual banho-me e rasgo venturas na pele dos dias. Minha carne é o próprio sol. Mulher, tem piedade das leitoras e dos leitores. Cada hora é uma rajada, é uma ebulição. A gente vai ouvindo você e vai ficando perturbada no sentido transformador, a perturbação que provoca a transformação. Queria dizer para você aqui que nessa live nós temos algumas estudantes e um estudante da UNEB que fazem parte de um projeto de pesquisa que está estudando escritoras negras em Profundanças. Você é uma das escritoras estudadas por essa juventude sertaneja, ou das periferias urbanas de Salvador. Então, eu queria mandar um abraço para o pessoal do projeto de pesquisa que está estudando escritoras negras em Profundanças e pedir para você falar para o pessoal, quem quiser ler mais poemas seus, além de Profundanças 3, onde é que pode encontrar? Você dá o endereço do seu blog, como é que pode encontrar mais poesia sua? Se tem vídeos no YouTube, quais são as dicas que você dá? Bem, primeiramente, nesse meu perfil do Instagram, há o link que direciona para o blog. No blog, eu possuo mais de 30 poemas disponíveis, poemas, contos e crônicas, então é uma produção abrangente, creio que todos possam acessar sim, ler bastante
Em tempos há poemas inéditos. O último poema que eu lancei foi o Vanessa Incógnita, que nasce justamente de um escritor que me inspira, porque recentemente um dos meus escritores favoritos teria completado 120 anos. Então, nesse aniversário, Vanessa Incógnita me veio, nasceu de mim e está disponível em Minha Doce Paranoia. Espero que todos gostem. Qual seria esse poeta? Ah, é Vladimir Nabokov, o escritor russo do qual eu falei. Conto, Gente, crônica, poesia. Ele adorava borboletas, então Vanessa Incógnita é uma homenagem, mas também há muito da minha própria subjetividade ali. Yasmin, então eu quero agradecer a você por estar com a gente hoje. De novo, toda hora eu vou agradecer até terminar essa live. E queria perguntar ao pessoal que, se ainda há alguma pergunta, nós temos tempo para mais uma pergunta do público. Até agora não passou nenhuma pergunta aqui, passou assim, espanto, encantamento, elogio. Mas se alguém que está assistindo a gente tiver uma pergunta, a hora é essa. Posta aqui no comentário que eu vou ler e passar para Yasmin. Porque nós estamos caminhando para os 10 últimos minutos da live. Vamos fazer uma pergunta do público. Yasmin vai ler ou recitar mais um poema, vai se despedir e vocês vão ficar com gosto de quero mais. Catarina Barbosa, que é uma artista pernambucana, está falando, perguntar o quê? Não tenho o que perguntar para essa mulher. Então, já que o pessoal não trouxe nenhuma pergunta, tem algo que você queria acrescentar que não foi perguntado? Enfim, fique livre. Bem, eu queria acrescentar que, tanto na literatura como em qualquer outro ramo artístico, a demanda é muito importante. Então, se vocês estão felizes por ver garotas como eu, de 19 anos, produzindo literatura, estando no Profindança e sendo publicadas, por favor, apoiem a literatura produzida por jovens negras. Apoiem a literatura que está sendo produzida por nossa juventude, porque nós temos produzido aquilo que possui muita, muita qualidade. Então, consumam, compartilhem, divulguem. Se conhecem alguém que produz literatura, apoiem, pois principalmente nos momentos iniciais, esse apoio é de suma importância. Sempre apoiem os artistas. Nós estamos vivendo um momento extremamente crítico no Brasil, onde a arte, a educação e o conhecimento vêm sendo sucateados por longos períodos. Então, por favor, aquilo que nós pudermos fazer pelos artistas e pelos produtores de conhecimento, que façamos. Era isso que eu precisava dizer. Que bom. Yasmin, tem duas perguntas aqui. Você está conseguindo me ouvir? Consegue me ouvir? Oi? Consegue me Estou ouvir? escutando. Está Estou. conseguindo me ouvir? Então, tem duas perguntas aqui do Agora eu público. estou ouvindo. Sim. O pessoal está perguntando se você tem plano de lançar o seu livro autoral e se tem previsão de quando você vai lançar o seu livro autoral, não mais uma antologia. Eu estou ansiosa por esse momento. Já possuo, sim, alguns projetos em mente, tanto uma coletânea de poemas autorais, como também uma coletânea de contos. Tenho, sim, esses projetos. Inclusive, eu adoro romance, e quando eu estiver um pouquinho mais estabilizada nesta rotina de estudante universitária e coisas que tais, eu planejo, sim, me debruçar ainda mais na prosa, pois essa também é uma das minhas paixões. Mas, por enquanto, infelizmente, não tenho previsão de lançamento ou publicação. Mas acontecerá sim. Yasmin, a outra pergunta é, acho que por conta da sua presença de palco, ainda que seja numa live, alguém perguntou se você tem algum plano de atuar no audiovisual. O Oi? audiovisual, para mim, seria maravilhoso. Eu disse que para mim seria maravilhoso, porque, como eu disse há alguns momentos atrás, eu fiz parte, sim, de uma companhia de teatro durante alguns anos aqui em Lauro de Freitas. Nós chegamos a estrear alguns espetáculos, nos apresentamos também em algumas partes do interior. Então, teatro é uma das minhas grandes paixões. A atuação, para mim, é maravilhosa. Quando tudo isso passar, eu espero retornar para o teatro, sim.
Eu vejo você atuando num curta, numa video performance. Fica a dica aí do pessoal que está assistindo e a minha dica também para você pensar nessa possibilidade. Então, Yasmin, infelizmente estamos chegando ao final. Vou pedir para você falar o último poema da live e lá na sequência já se despedir do público. Ok, vamos aqui. Gostaria de encerrar também com um outro que está disponível na antologia Tributo aos Orixás. Este é uma belíssima homenagem a Yansan, essa mulher forte e poderosa que tanto me inspira. A dama do entardecer. Aos ventos bravios, torna-te mulher indômita. Tua força guerrilheira fere os céus. Rasgas, em raios e trovões, as meras subjetividades temporais. És chama que fere e abrasa a carne. És manto da noite em tempestades. Olhar dos meus dias e ansã das minhas noites. Pintas o suave crepúsculo nos céus roseados. Mãe dos ares e da força, às margens do rio, deito-me no leito das águas que brotam de teu ventre. Deusa do Níger, feres aquele que teima aos desejos de teu fugaz querer. És rajada de ar, vento a revoar, o aço da espada a rasurar as fissuras dos tempos. Em teu bailar ancestral, entre sândalos e lírios, o clima submete-se, o homem estremece, ao teu comando desce. Mulher, muito bom te ouvir. É muito potente a sua poesia. Parabéns e gratidão. Agora vamos às despedidas, infelizmente. Saudações finais, que estamos terminando a live, infelizmente. Infelizmente. Então você pode se despedir do pessoal que está assistindo aqui, dizer uma saudação final. Novamente, gostaria de agradecer a todas e todos que fizeram-se presentes. Esse momento foi maravilhoso, revigorante, extremamente feliz. Muito obrigada. Gente, eu também quero agradecer muito ao público que esteve com a gente, ao pessoal da primeira fila, que quando eu inicio a live para testar o áudio e o som, já está aqui com a gente. Gratidão imensa, Yasmin. Vida e saúde em abundância para você. Se cuida. Alguém disse aqui que nós ainda vamos ouvir muito falar de você, e eu concordo. Você é uma Sim. potência nas palavras, quando você se veste com as palavras que você escreve, você fica imensa. Gratidão. Ganhamos nossa tarde ao ver você com essa altivez, com esse brilho, com essa energia, com essa potência de palavras. E é isso que a gente quer para a juventude negra aqui no Brasil. Uma juventude viva, uma juventude criando, uma juventude produzindo transformações. Então, eu estou aqui arrepiada e quero agradecer muito a você. Tá bom? Esse momento foi maravilhoso. Também agradeço profundamente a você, Daniela. Você sabe que também é uma das minhas grandes inspirações na literatura. Eu lhe agradeço muito por todas essas oportunidades e por esses momentos maravilhosos em Profundâncias. A produção dos poemas, o ensaio, o nosso lançamento, tudo foi uma experiência maravilhosa. Então, eu sou profundamente grata. Eu também fico muito grata às forças do invisível que permitiram o nosso encontro. E ao pessoal que está assistindo, eu quero convidar para a live de sexta-feira. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, nossas lives são dias de terça e sexta às 15 horas. E na próxima sexta-feira nós teremos um papo maravilhoso também com a poeta pernambucana Francisca Araújo, que é a primeira poetisa negra a participar das mesas de glosa de um dos sertões de Pernambuco, que é o Sertão do Pajeú. Então vai ter muita poesia da métrica tradicional, mas com imagens não tão tradicionais assim, porque a poesia de Francisca é tipo a de Yasmin,
provocadora e transformadora. Então, um beijo. Eu vou encerrar a live antes que o Instagram derrube. Nós temos 1 minuto. E eu espero ser convidada para o lançamento do seu livro, viu? Eu também espero. Espero convidar a todos vocês. Estou muito feliz. Agradeço novamente. Esse encontro foi maravilhoso. Nesse minuto final que resta, eu quero lembrar o pessoal que está assistindo a live para baixar as antologias de Profundanças. São 3 livros para download gratuito. E o link que está aqui na nossa bio dá acesso a vocês para os 3 livros. E Yasmin está no livro 3, que foi lançado ano passado. E eu me despeço pedindo muita energia de cura para que a gente possa atravessar esse momento. E muita luz no seu caminho, Yasmin. Você é imensa. Obrigada. Beijo, gente. Até sexta-feira, às 15 horas. Sigam Yasmin no Instagram e acessem mais poesias dela. Beijos a todos.